Boa tarde a todos. Vamos lá para mais uma resenha de mercado. Hoje é a resenha de mercado número 98. Seria o episódio 98, né? Que há dois episódios estaremos aí no número 100. Vamos botar aqui as políticas monetárias ao redor do mundo em foco. Primeiro, como sempre, para manter a tradição aqui, vamos falar da semana do mercado. Mercado, começando aí pelo índice Bovespa, estamos renovando aí a máxima histórica nominal do Ibovespa, né? No momento que eu tirei o print ali, que é uns 10 minutos, né? Hoje, agora são 2h42. O Ibovespa, agora 146, hein? Renovando a máxima histórica, 146 mil pontos nesse momento aqui no Ibovespa. Coisa linda, hein? Na semana já está subindo 2,50, no mês 3,12 e no ano 21%. Nosso querido Ibovespa. Por quê? Porque a gente tem um acumulado no mês de setembro de mais de 1 bilhão e 600 milhões de entrada de dólares, né? Mas em reais, na Bolsa Brasileira. E no ano de 25 esse saldo está positivo em 23 bilhões, ou seja, os estrangeiros estão comprando Bolsa Brasileira até não poder mais, hein? O dólar continua caindo em todas as janelas, menos na variação diária, está um pouquinho positivo aí, mas na semana, no mês, no ano principalmente, né, está caindo 17%. O IFIX subindo, como sempre, em todas as janelas aí, semanal, do mês e anual. Anual está 14,37. E o que a gente tem que tomar mais cuidado esse mês, os DIs estão bem mistos, né? Os DIs mais curtos, né? 26 e 27 no mês estão positivos, apesar de bem pouquinho estão positivos. No ano continua negativo, mas na média aí os DIs vêm caindo no ano, né? Essa semana a média dos DIs está em 0,21 no mês subindo. Isso é ruim para quem tem IPCA e pré-fixado. Os setores da Bolsa que estão em destaque na semana é o IFNC, do setor financeiro, 3,68 na semana, Small Cap subindo 2,55, ações de consumo 2,58, materiais, que são basicamente as commodities, 0,99, energia elétrica 2,32 e as BDR subindo 1,44 na semana, hein? Excelente resultado. Mas isso por quê? Porque o SPX na semana também está subindo mais ou menos 0,74, ele chegou a cair bastante, depois voltou a subir. E o DXY, que é o câmbio americano frente às outras moedas, está mais ou menos no 0 a 0, mas subindo muito depois de quarta, né? E principalmente a gente tem aqui a gente vai ver aqui no próximo slide, né, que isso é o mais importante da semana aí, o Fed começou ou iniciou o corte de juros de 0,25 lá na taxa deles, né? Eles não trabalham com uma taxa fixa, eles trabalham com um intervalo de taxa, e como foi amplamente esperado, houve esse corte de 0,25, né? O intervalo estava em 4,25 a 4,50, agora está 4 a 4,25, sendo que a votação lá, de novo, não foi unânime, né? Mas um dos votantes, né, dos presidentes de Fed regional, optou por uma redução maior, de 0,50. Não foi nem que ele estava tentando segurar essa taxa de juros, né? Os diretores que haviam votado por um corte de 0,25 na reunião anterior votaram juntos com os demais membros ontem, mantiveram a posição de cortar só 0,25. Esses dois tinham votado para corte de 0,25, enquanto os outros cortaram para manter na penúltima reunião. Na última, agora, todo mundo votou para 0,25, só um cara votou para 0,50. O comunicado pós-decisão trouxe que os indicadores recentes sugerem moderação no crescimento da atividade econômica no primeiro semestre do ano. Os ganhos de emprego desaceleraram, a taxa de desemprego subiu ligeiramente, embora continue baixa. Por sua vez, a inflação aumentou no período e segue relativamente alta. Com relação ao cenário econômico, os membros do FED, a mediana das projeções da taxa de juros de referência, no final de 25, diminuiu 0,3 para 3,6, sugerindo corte de 0,25 nas duas últimas reuniões do ano. Ou seja, o mercado aí está prevendo mais dois cortes de 0,25. A mediana das expectativas para o final de 26 caiu 0,2 para 3,4, indicando que o Fed atualmente prevê apenas um corte, 0,25 para o ano que vem. Vamos lá.
Dado aí o que a gente falou semana passada, né, a gente falou bastante do impacto das tarifas, falou de desemprego do FED, da revisão dos números, que deu uma piorada ali nos números de desemprego, e olhando para frente, né, principalmente olhando para frente, sempre olhando para frente, o FED resolveu cortar 0,25. Né? O que a gente já sabe é que, muito provavelmente, as tarifas terão impacto no ano que vem na inflação. Com a taxa de juros mais baixa, podemos ter um problema sério aí, né? Não sério, mas podemos ter uma pressão inflacionária ano que vem por dois lados. Primeiro, como o próprio FED reconhece, a taxa de desemprego subiu ligeiramente, mas ainda está bem baixa. E a gente vai falar aqui isso em Brasil, mas lembrando, taxa de desemprego baixa pressiona o salário real, que pressiona a inflação por sua vez, né? Então, vamos ficar de olho nisso aí, uma decisão importantíssima, porém, eu gostaria de salientar aqui que a reação dos títulos de 10 e 20 anos nos Estados Unidos, né, como a gente está vendo aqui no gráfico, para quem está acompanhando aqui no YouTube, estavam vindo em queda, né? Os juros futuros não, o preço, a taxa dos títulos, né, no exterior estava caindo, ótimo sinal, né? Os investidores estão pedindo menos taxa para o futuro. Só que a partir de quarta, essa taxa virou e começou a subir de novo, tanto no de 10 quanto no de 20. Embaixo é o de 10, em cima é o de 20. Tá? Dá para ver direitinho. Está no modo diário, então cada barra é um dia. Então, nos últimos 3 dias, sexta, quinta e quarta, voltaram a subir bastante, o que é muito ruim. É uma reação estranha frente a esse corte de juros, apesar de já ser super esperado pelo FED, super esperado pelo mercado que o FED tomasse essa decisão, a reação no mercado de longo prazo foi ruim, as taxas voltaram a subir, tá? Esse costuma aqui no Brasil ser um indicativo que se espera mais inflação no futuro. Mas vamos ver lá nos Estados Unidos como que vai sair. Aqui no Brasil, o Bacen fez o feijão com arroz, né? Manteve as taxas em 15%. O comunicado pós-reunião trouxe um tom mais duro, né? O mercado esperava que viesse um tom mais ameno, talvez abrindo espaço para um corte ainda esse ano, e não foi isso que aconteceu. Né? Em primeiro lugar, as projeções de inflação do comitê, do Copom, né, vieram acima da maioria das expectativas de mercado, ou seja, o Banco Central está esperando mais inflação do que o mercado privado. A previsão para o atual horizonte relevante da política monetária, que é o primeiro semestre de 2027, ficou estável em 3,4, possivelmente refletindo uma visão altista na estimativa de hiato do produto, algo que o relatório de política monetária deve confirmar na semana que vem. Semana que vem vai sair o relatório mesmo. E eles acham que essa distância aí para o produto vai ficar muito maior. O Copom manteve a mensagem de que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados, que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado. Ou seja, além de manter, ele continua com aquela história de que, se precisar, ele sobe mais. Tá? Então, foi uma decisão unânime, mais dura. Né? O recado ali do Banco Central continua sendo bem duro para o governo. Por conta principalmente do aumento da relação dívida-PIB, né? O governo continua gastando muito, teve uma preliminar aí de resultado de agosto, que ficou terrível, acho que 56 bilhões de negativo. Então, o Banco Central está muito atento a isso, né? E aí eu coloquei o gráfico aqui, para quem está vendo no YouTube, quem está ouvindo no Spotify pode ver depois, né? Que a partir ali de outubro de 22, o IPCA começou a cair bastante, e as taxas já estavam bem altas, né? Chegaram a 14,75, começaram a cair, chegaram a quase 10, e a inflação mesmo estável, o Banco Central voltou a subir o juro, e estava assim, a inflação estava convergindo para a meta, de repente parou e teve uma inversão, voltou a subir, e hoje está bem acima do teto superior da meta. Temos o maior juro real, provavelmente, dos últimos 10 anos. E mesmo assim, né? A gente fala, que absurdo, né? Estamos com esse juros real tão alto, né? Porque o Banco Central não abaixa. Mas a gente está com uma taxa de 15% da Selic, que é espetacularmente alta. E mesmo assim, a inflação está acima do teto da meta. É dessa forma que o Banco Central olha, e também olha a expectativa de inflação lá para frente, que para ele continua alta, né? Ainda está no teto da meta, mesmo com a Selic a 15%.
É dessa forma que a gente analisa, né? Não é o contrário. Então, e por outro lado, né, a gente tem um indicador aqui também importante para a economia, muito importante para a taxa de juros, que é o desemprego. O Brasil está com desemprego de 5,6 no último trimestre, né, até julho, segundo o IBGE, que é a menor taxa aí que a gente tem em muitos anos, né? A taxa de desemprego atingiu um mínimo histórico aí, caindo 5,6 no trimestre, com a população empregada em 102 milhões e o emprego formal em crescimento, enquanto o emprego formal diminuiu um pouquinho. A força de trabalho diminuiu ligeiramente, mantendo a taxa de participação abaixo dos níveis de pré-pandemia. Os salários reais aumentaram pelo 10º mês consecutivo. É isso que eu falo, inflação baixa aumenta salário real, acima da inflação. Pressiona a inflação. É muito bom, as pessoas estão ganhando mais do que foi a correção da inflação nesse período. Isso mantém o trabalho de mercado aquecido sem sinais de desaceleração da renda. Exatamente o que eu falo. Para 2025, projetamos que a taxa de desemprego se encerre em 5,8%, crescimento do PIB em 2,2%, com a renda real atuando como amortecedor contra a desaceleração econômica em curso, que é uma boa notícia. Quando a gente fala projetamos, é a XP, não sou eu nem Amaral, tá? É uma projeção que eu roubei lá da XP. Roubei não, né? Eles mandam aqui para a gente, eu só passo para vocês. Enfim, é isso, cara. Desemprego muito baixo, pressiona sim a inflação. E é estranho, né? Porque o desemprego está baixo, o PIB está caindo, a inflação está alta e a taxa de juros está alta e o desemprego está lá embaixo. Sim, economicamente não faz sentido, né? Era para o desemprego aumentar, porque as pessoas estão investindo menos, está mais caro investir, está mais tranquilo de emprestar para o governo do que emprestar para o privado, né? Porque a taxa de juros do governo, no fim das contas, é isso, é para quem você empresta. Quem tem grana sobrando vai tentar comprar um terreno, por exemplo, para construir uma casa, ou vai aplicar no Tesouro Selic, né? Emprestar para o governo. Vai investir na produção, vai investir numa fábrica, vai investir num comércio, vai abrir uma empresa de prestação de serviço, ou vai colocar na taxa Selic. Então, quanto mais alto tiver a taxa Selic, menos as pessoas vão fazer esse investimento no mundo real. Então, é tipo uma concorrência, né? O governo está querendo mais dinheiro do que o mercado financeiro. Está querendo muito. Então, ele bota essa taxa em 15%. Eu li algumas, eu fui atrás disso aí, não cheguei em nenhuma conclusão, então não resolvi não colocar. Mas o que a gente está vendo é que saiu muita gente do mercado de trabalho e está batendo recorde aí para as pessoas que têm, que estão, né, precisando de ajuda de bolsa e etc. Né? Então, a pessoa ela sai do que é considerado alguém procurando emprego, né? Pode ser isso também. A pessoa que antes procurava emprego não achava, agora recebe bolsa, e o IBGE considera só quem está procurando emprego nos últimos 12 meses, se não me engano, mas é um prazo assim. Você procurou emprego nos últimos 12 meses? O cara falar que não, que ele está recebendo Bolsa Família, falou que não, então ele sai, ele nem não conta para a estatística. Aí a gente tem que ver número de desalentados ou pessoas que usam, que recebem Bolsa Família, tá? Então, isso pode ser uma explicação, porque é muito estranho. Tá? É muito esquisito o desemprego está tão baixo, sendo que o investimento está baixo, produção está caindo, inflação alta e principalmente a Selic é 15%. Pelo resto do mundo, também tivemos algumas decisões aí de juros. A China, a economia da China perdeu fôlego em agosto, né? E a produção lá cresceu só 5,2% entre agosto do ano passado, ante o agosto do ano passado, desculpa, bem abaixo da projeção de 5,7%, e as vendas no varejo avançaram 3,4%, bem abaixo de 3,9%, que era previsto. O resultado reflete a crise imobiliária, a fragilidade do mercado de trabalho, queda na confiança das famílias. O investimento em ativos fixos desacelerou 0,5% no acumulado do ano. Pequim já sinalizou disposição em usar integralmente políticas fiscais e monetárias para garantir a meta de crescimento de 5% esse ano. Ou seja, vai tirar do bolso para crescer. Destaque aí para a forte contração do setor imobiliário, menos 12,9%, gigantesco. Ainda assim, os dados recentes não configuram uma necessidade imediata de medidas mais agressivas, segundo o governo. No entanto, ele aumenta a possibilidade de corte de juros adicionais, compulsórios e expansão fiscal no quarto semestre. Ou seja, vai querer salvar o ano gastando mais, e baixando os juros. Né? O Banco Central do Japão, BOJ, né? Bank of Japan, manteve a taxa básica de juros em 0,5%. Muito bom, carry trade
ainda segue, mas com menos força do que antigamente. Se o Japão subisse juros aqui, cara, 0,25, vai dar uma chacoalhada aí no mundo, né? Eu expliquei também semana passada por quê. E o Banco da Inglaterra manteve a taxa básica de juros em 4% após o corte de 0,25 na reunião de agosto. Resolveu manter em 4%. E seguimos, né? Então, a maioria dos países está numa fase de cortar juros, né? Estados Unidos cortou, China não cortou, mas pode cortar. O Japão é a única exceção aí, junto com o Brasil, né? De uma taxa que está mais pressionada para cima do que para baixo. E o Banco da Inglaterra também manteve, após ter cortado 0,25. Né? Então, você está vendo que no mundo, de uma forma geral, está havendo queda na taxa de juros, queda principalmente nos juros futuros, né? No preço dos títulos futuros, tirando algumas exceções. E isso aumenta a liquidez no mundo. Né? Aumentando a liquidez no mundo, sobra mais dinheiro para os caras colocarem em coisas que não são títulos, porque não está rendendo tanto assim, e o cálculo de risco dele fica menor. Né? Então, ele pode buscar alguma coisa mais arisca ali, pode buscar uma taxinha um pouco mais alta, e é por isso que está entrando tanta grana na nossa bolsa. Né? Essa é a explicação geral aí para a nossa bolsa estar andando, apesar dos lucros não estarem tão mal, mas também a perspectiva não ser tão boa por conta da taxa de juros. Mesmo assim, estamos num topo histórico. Tá certo? É isso, cara. O programa hoje é mais rápido. Tivemos poucas notícias, todas fixadas aí em torno de política monetária, que é importante para caramba também, a gente está vendo aqui por quê, né? Mas mexe bastante com liquidez, principalmente, que é importante aqui para os nossos investimentos. Qualquer dúvida, mais explicações, fico à disposição. Um grande abraço, ótima sexta-feira, tudo de bom e até semana que vem. Tchau.